Oi, pessoal! Ótima noite! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Hoje, junto com meus amigos, nós vamos fazer uma live, vamos falar sobre o efeito sombra. Eu particularmente adoro esse tema, eu gosto muito porque ele trouxe muito conhecimento para minha vida. Então, muitas vezes eu achava assim que o outro estava errado, e quando eu comecei a perceber, os outros estavam refletindo muito aquilo que eu rejeitava dentro de mim. Então, vou começar a chamar o pessoal aqui, já vou colocar o título. Enquanto isso, aperta no coraçãozinho ali para a live pessoal, vai dizendo aí como que tá o som. Oi, Davi! Ops. De novo, eu não vou conseguir colocar o título, mas eu já vou começar a chamar o pessoal aqui. Som tá ok? Oi, Ana Paula! Boa noite, pessoal. Oi, Davi. Esperar o Caí entrar, o Felipe. Boa noite, gente. E a bebezinha, Davi, tudo bem? Calor aí, Andréa? Tá tranquilo aqui, Ah, é? mas tá quente. Tá quente. Mas a gente aqui... Oi, Davi. Aqui a gente já tá acostumado com o clima, né? Ah, eu tô com uma jaquetinha aqui tá bem friozinho. Olha aqui. Janaína já tá aí. Deixa eu ver se eu chamo o Caí aqui. É sim, Herbert. Efeito sombra. Pois é, eu não consegui colocar o título, mas eu vou dar um jeito de colocar aqui, vou colocar no comentário e vou fixar. Ó, o Felipe já entrou. Ah, tá ok. E Caê. aí? Nossa, E aí, 38 graus. 38 graus lá em Davi. Lá tá pior do que aqui. aonde é, hein? Davi, tu é de onde? Olha aí, Tom, que E aí, galera? legal! Novidade, Ayrton na live, gratidão, Ayrton. Um abraço, querido, na live. Olha aí, Davi é de Alagoas, Alagoas é quente assim, não sabia. Aqui é quente Eu bastante. acabei de te chamar, vamos ver se você entra aí. Oi, Carla! Galera, boa noite. Olha, Falta só o Felipe entrar. O Felipe tem um problema com a câmera, não tem problema se ficar o som, né? E aí, deu? Felipe, nós não estamos te vendo. Não... Nossa, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Oi, Kátia! Olha, Não tô chame vendo. Mariana que é melhor. Chame Tá bom, Mariana então que é eu vou melhor. trocar aqui. Oh, meu Deus. Pera aí, gente, vou Aí trocar. tá, Viu? Felipe, daí... Trocar de celular, é? Isso. A gente Problema. testou com o celular da esposa dele, ficou legal. Meu celular tá bichado, não sei o que que é, mas vou descobrir. Vai sim. Pelo menos a gente vai te ver. Bom, eu tô saindo e vou entrar com o outro aqui, tá? Peraí. Ok. Oi, Carlos! Pessoal, esse Olha aí, tema Pedrão. Gente, boa noite, bem-vindo. é muito legal. E eu, particularmente, acho, assim, que esse tema é mais para os fortes, assim, né? Porque não é qualquer É verdade. não é qualquer um que está, assim, disposto a enfrentar realmente, a olhar Acolher, né? Acolher a sombra. e falar, o defeito é lá, o defeito é o marido, é o vizinho, é os amigos. Mas quando a gente realmente olha e procura entender que o defeito, não o defeito, mas assim, que a questão é uma questão interna, o outro só está refletindo, todas as pessoas que aparecem na nossa vida, elas estão refletindo algo que a gente não consegue ver. Então, realmente, eu acho que esse tema é muito, muito incrível. E nós vamos falar, o Pedro entrou aí, nós vamos falar um pouquinho, vamos compartilhar um pouquinho. Pedro, boa noite. Nós vamos abrir daí para perguntas também, para a gente poder Pedro Prates, você conhece? encontrar essas sombras. Certo. Pedro Prates, conhece? Segredos da Família, entrou. Ah, os segredos da família. O Pedro é meu filho. Ah, é? Pedro Prates, legal. Aqueles dão maior
apoio aqui. Muito bem. Tem que Boa dar noite. mesmo. A mãe tá aí. Boa noite, mano velho, Pedro. Boa noite, mano velho, Pedro. Chama mano velho. Ai, legal. Finalmente deu Bom que certo. já conhecem a página Bem, da então, minha mulher, né? a gente já sabe qual é o problema, né? O Faz problema- aí o merchan da tua esposa, Felipe. Depois tu me Pessoal, diz qual é o celular pra mim nunca comprar. Celular. Pois é, pra quem não tá aí, recomendo, não. só para apresentar aqui, então nós assim, fizemos um curso de autoconhecimento desde o ano passado e aprendemos bastante nesse curso, depois fizemos outros cursos também. E a ideia nossa é compartilhar o que nós temos aprendido. Aqui na live também tem vários alunos, né, que estudam com a gente na nossa turma ou em outras turmas. Então, a Andréia, ela é terapeuta holística, Caetano é professor, o Felipe é coach, hipnoterapeuta, eu sou hipnoterapeuta também. Mas aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo descontraído e conversar sobre o tema. Então, não sei se tá todo mundo com som, tudo ok aí? Tudo certo. Eu tô te Tá ouvindo bom. tranquilo. Tá bem, tô ouvindo bem, todo mundo. E o pessoal que tá lá olhando ao vivo, tá ouvindo bem aí. O Davi falou que tava tudo ok. Duda Gomes entrou. Bom, então, pessoal, quem quer começar aí correndo um pouquinho aí sobre o efeito sombra? Deixa a Caê começar, né? Porque ele vai fazer. O nosso mestre de cerimônia hoje é Caetano. E ele vai direcionar o tema e as perguntas. Tá, beleza, vai lá, Caê. Eu tinha até anotado. Gente, primeiro assim, é muito interessante o tema, né? A nossa amiga Vânia já deu uma introdução bem interessante aí. É um tema bem relevante por dia de hoje, né? E também muito difícil porque falar sobre as sombras não é fácil. Beleza, mas vamos aqui à questão. Primeiro a gente vai se apresentar. A Vânia já se apresentou, mas é interessante a gente falar a nossa origem, né? Porque nós somos de origem de estados diferentes. Eu sou do Ceará. Aqui tá calor também, viu? Deve estar uns 30 e poucos graus também, muito quente aqui. A Vânia é de Curitiba, né, Vânia? Curitiba, Quantos graus Paraná. tá aí? Aqui deve Tá estar fazendo uns 8 frio? graus. 8? Aqui deve estar uns 18. Ah, tá. Nossa. Bom. Bem tranquilo, né? Pra mim, E aí, o Felipe é de onde? São Paulo, né? São Paulo, sou da terra Tá- do movimento aqui. Tá quanto aí? Tudo acontece aqui. Aqui tá uns 22, 20, eu acho. Ah, acredito. beleza. Não, tá friozinho assim, mas acho que uns 22. E nossa amiga Andréia é do Recife, André? Recife. Ah, Não faço ideia enquanto é que tá o clima aqui, mas tá um clima agradável. mas tá quente. mas, Tá um quente insuportável, não tá muito calor não, tá tranquilo. muito bem, gente, o tema que nós vamos conversar hoje é um tema super legal, é um tema assim pouco conhecido, gera muita curiosidade de todo mundo, porque fala um pouco das sombras, né? A gente pode imaginar, poxa, sombra é algo ruim, é algo não, mas na verdade é um tema muito recorrente no autoconhecimento e muito revelador para a gente, né? Primeiro nós vamos conversar sobre o que seria o efeito sombra, e aí cada um fala um pouco sobre como é que enxerga, como é que vê os conceitos, né? Do que seria o efeito sombra, e a gente acrescenta um pouco o que o outro diz, porque ninguém, assim, na live, eu acredito, pouca gente sabe. Eu fiz uma enquete sobre o que seria efeito sombra, pouca gente realmente sabe o que é isso, mas eu quero dizer para você que é um assunto muito debatido entre terapeutas, e a gente tem uma literatura muito conhecida chamada Como Entender o Efeito Sombra. Na verdade, o grande best-seller inicial da discussão do efeito sombra foi o Deepak Chopra, né? Que escreveu primeiro o livro Efeito Sombra, e depois, alguns anos depois, a sua seguidora, né, a Debbie Ford, escreveu o livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, porque as pessoas boas fazem coisas ruins. Então, o efeito sombra, ele surgiu
Na verdade, o efeito sombra ele existe naturalmente na gente, nas pessoas, ele é uma coisa natural, é uma ferramenta que todos nós temos de autoconhecimento, mas que ainda não tinha sido sistematizado, classificado, e o Deepak Chopra fez isso aí, fez muito bem, e a gente vai um pouco falar sobre o que seria esse efeito sombra. Vou começar pelas mulheres, né? Começar pela Vânia. Vânia, o que é o efeito sombra, né? Na sua concepção aí, o que é que você entende como efeito sombra? Para mim, a sombra é tudo aquilo que a gente rejeita. É aquilo que a gente não quer olhar, porque em algum momento nós nascemos, crescemos, e alguém foi dizendo pra gente, nós aprendemos que o ruim era feio, sentir raiva, no meu caso, né? Não podia sentir raiva. Então, nós estamos entendendo que alguma parte de nós, ela não é tão bonita, e a gente acaba, sem perceber, de uma forma inconsciente, a gente acaba escondendo essa parte de nós. E o bacana disso é que o universo nos dá uma possibilidade de... Porque se a gente rejeita, se eu rejeito algo em mim, se tem alguma coisa internamente que, sem perceber, eu escondo, como que eu ia saber que eu rejeito alguma coisa? Então, o universo nos dá a possibilidade de ver no outro, que é tudo aquilo que a gente se incomoda, ou da mesma forma, ou que a gente se incomoda, ou que a gente... Outro aspecto também é o que a gente admira, né? Só que ele não é sombras. Mas tudo aquilo que a gente admira nos outros, nós também temos dentro de nós. Mas quando a gente está falando aqui em sombra, nós estamos falando mais naquelas características que tem aquele aspecto um pouco mais negativo, né? E muitas vezes, para a gente esconder essa sombra, a gente cria máscaras. Essa pessoa boazinha, o valentão, a sedutora, o intelectual, que é uma forma de, às vezes, mascarar aquela dor que a gente carrega, né? Então, mais ou menos isso aí. Muito bem. E agora a Andréa complementa aí o que complementando, né? Complementando o que Vânia disse, é algo que realmente é intrínseco, né? Tá dentro da gente, tá tão escondido, tá tão arraigado, que realmente a gente precisa ver no outro aquilo que a gente não consegue enxergar na gente. Então, a sombra é justamente essa projeção, né? O outro é uma projeção daquilo que a gente tem dentro, mas que por defesa ou então por inconsciência mesmo, a gente não percebe. E é muito difícil você enxergar os defeitos. Você consegue enxergar o defeito do outro, mas o seu defeito em particular, esse, muitas vezes a gente não consegue enxergar. E quando consegue, a gente tenta camuflar, a gente coloca as máscaras, como Vânia bem falou. Então, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento muito importante, como o Caetano falou, reveladora. Ela não é fácil. A princípio, você lidar com as sombras não é fácil. Até porque você enxergar um defeito no outro, que esse defeito tem em você, você acha que só tem nele, mas tem em você. Então, você sempre, como a Vânia falou, o universo é tão perfeito que ele vai colocar pessoas e situações na sua vida para você vivenciar esse fato e se tratar, né? Se acolher, entender que aquilo ali, que aquilo que você está refletindo é uma coisa sua e porque é sua, você pode sair daquela situação, né? Então a sombra vem para isso, vem para te mostrar algo em você que precisa ser curado, né? Eu vi uma frase dessa que o outro vai espelhar aquilo que em você precisa ser curado. E essas pessoas, elas vão sempre estar vindo para a sua vida até você tratar aquilo ali. Então, quanto mais rápido a gente tem essa consciência, mais rápido a gente sai daquela situação. Para mim, é interessante. É que quando a gente consegue reconhecer aquilo que a gente rejeitava, o comportamento do outro para de nos incomodar. Então, é isso que a gente sabe, né? Que a gente realmente olhou por dentro, cuidou daquilo, cuidou daquela parte. Interessante que a Andréa... Da mesma forma, só que você não se incomoda mais. Então, o outro faz a mesma coisa, mas a gente muda internamente, é uma percepção nossa. E isso que é o bacana. Vocês querem que eu complemente alguma coisa diante disso tudo que foi falado? Claro que você vai complementar. Vocês falaram absolutamente tudo. Só uma coisa que é assim, para resumir tudo que vocês falaram aí, uma coisa que é bem claro.
que eu acho que vale a pena falar é o seguinte, tem coisas que a gente não quer enxergar, que a gente rejeita em nós, mas tem coisas também que a gente não consegue. A gente às vezes está com os olhos tão vedados assim, que a gente não consegue enxergar algum ponto que a gente precisa melhorar em nós. E aí que acontece esse efeito sombra, que também, acho que não foi falado isso, que é a lei do espelho, o espelho da vida, né? A vida mostra pra gente, através de como se fosse um espelho mesmo, uma situação que vai nos trazer aprendizado, pessoas que talvez nos incomoda, que vai trazer aprendizados, porque tudo está dentro de nós e não fora. Tudo não está no outro, está na gente. Que a gente pode criar um aprendizado, né? Diante de tudo isso. Porque, como a gente aprendeu, né? Tudo que a gente vê, tudo que chega até a mente da gente passa por um filtro. E esse filtro ele foi construído a vida toda para nossos pais, professores. Então, o que você enxerga no outro é o seu próprio filtro. Você não enxerga, você não tem como saber o outro, a vida a do outro como um raio-x ou profundamente. Então, você enxerga no outro aquilo que você entende já de mundo, aquele seu entendimento de mundo. Então, a Bíblia, né, é um grande mestre aí, né, o Jesus Cristo, vai dizer, tolo, antes de tu olhar para o cisco que está no olho do outro, tira a trave que está no teu olho, enxerga, né? Então, interessante, né? Isso é uma coisa milenar já, de muitos anos, mas que hoje está sendo difundida aí através do efeito sombra, né? Eu me lembrei da Andrea falando aí, né? Eu sou muito introvertido, assim, muito tímido. E aí depois que eu comecei a fazer autoconhecimento, eu entendi, agora eu entendo porque é que, pelo menos na adolescência, hoje não, com o tempo, mas na adolescência eu tinha me incomodava muito com gente amostrada, gente que se mostra muito, né? Gente exibida. Nossa, me incomodava muito com gente exibida. Nossa, que coisa chata, lá vem aquela exibida, de novo, que fica só se exibindo. E aí, na verdade, incomoda porque a gente queria realmente estar fazendo aquilo e não tem coragem, né? Não, aquela coragem. Então, isso é interessante. E posso só complementar uma coisa que o Caio falou? Isso da questão da timidez me afetou muito também e me trouxe grande aprendizado, porque quando você, por exemplo, o Caio pode falar isso, quando a gente é tímido, a gente meio que fica no nosso mundo, fica muito introvertido, e a gente até não está acostumado com pessoas que falam muito. Só que no fundo, são pessoas admiráveis. A gente admira essas pessoas que falam muito, porque a gente não fala. Mas é estranho, né, Caio? A gente às vezes estranha. Então, a próxima pergunta, de certa forma, já está sendo respondida, mas o próximo tema é assim, como é que você aplica o efeito sombra na sua vida, né? De qualquer forma, já está sendo respondido aqui aos poucos. Eu já falei, né? Já está servindo para mim ver em que áreas eu tenho que desenvolver. Através do efeito sombra, eu sei que áreas é que eu vou ter que desenvolver. Se eu tenho raiva de uma pessoa que é muito irritada, será que eu não sou irritado também? Né? Se eu tenho raiva de uma pessoa que é muito exibida, será que eu estou sendo muito introvertida? Se eu tenho raiva de uma pessoa que dança forró bem, será que eu não quero dançar forró também? Então, o efeito sombra, ele é fantástico, ele acontece a cada minuto, a cada segundo, a todo tempo. Você só tem que estar, em vez de olhando para o outro, olhar para si. Então, o efeito sombra, ele obriga a gente a olhar para a gente em vez de olhar para o outro, né? Então, é uma maneira de aplicar, né? Uma forma perfeita aí de aplicação nas nossas vidas. Mas se alguém mais quiser acrescentar, como que aplicou na sua vida o efeito sombra? Alguém falar? Você falou aí que foi justamente uma das sombras assim que eu consegui perceber em mim, né? Na verdade, em casa, assim, a pessoa que mais eu consegui perceber sombras em mim foi meu marido. E é muito comum isso acontecer. Tá o tempo inteiro ali, marido, filho, pai, mãe, né? Então, eu consegui perceber, eu até fiz um vídeo sobre isso, que era essa questão que eu, às vezes, achava ele egoísta, assim, que eu pensava, nossa, às vezes ele queria alguma coisa e eu estava sempre tentando resolver todo mundo, sempre tentando atender a todos. Então, eu consegui perceber o que me incomodava aquilo, porque estava refletindo como eu não tinha isso. Porque o bacana da sombra é que ela geralmente, ou você tem alguém
ou aquilo igual, ou você está no extremo oposto, então você está distante do equilíbrio. Então, no meu caso, eu não me priorizava. Outra coisa que me incomodava também, às vezes eu pedia alguma coisa, você pode montar para mim? E ele falava, não posso. E, gente, e aquilo me incomodava, porque eu pensava, tinha que ter uma justificativa, tipo assim, não é porque não posso, porque aconteceu alguma coisa. Então, esse não simples me incomodava. Então, eu fui perceber por que me incomodava, porque eu não conseguia dizer não. Então, essa foi um dos aspectos. A raiva, a mesma coisa. Eu me incomodava com pessoas que ficavam com raiva. Então, porque eu achava que tinha uma máscara, assim, porque a sombra, às vezes você coloca uma máscara para esconder todas as sombras, né? Então, eu tinha uma máscara de pessoa boazinha, Prisci, muito boazinha. Então, eu rejeitava a raiva em mim. Então, a pessoa não gostava de conflito, só que eu achava que eu era uma pessoa zen, que eu queria distância disso. Mas, na verdade, essa pessoa boazinha estava mascarando ali uma pessoa que não sabia dizer não, uma pessoa que reprimia a raiva, que tentava agradar todo mundo, que não se priorizava. Então, nesse aspecto, foi muito importante para eu conseguir realmente perceber. Eu nunca na minha vida achava que eu não me priorizava. Nunca passou isso pela minha cabeça que eu não sabia dizer não, que eu reprimia a raiva. E com a sombra, eu consegui ver essa questão até da própria vaidade, como eu não tinha muita vaidade. Eu via pessoas vaidosas, e sabe quando me dava algum desconforto, assim, eu pensava, não, mas eu não sou uma vaidosa. Consegui perceber isso também. Então, em todo momento, quando a gente está realmente disposto a olhar para isso e perceber em que nível aquilo nos atinge, a gente sempre vai ter um crescimento e um aprendizado. Com certeza. Comigo também aconteceu dessa forma, né? O mentor, ele tava fazendo uma dinâmica, foi quando eu conheci o efeito sombra, e ele pediu para ver um aspecto positivo de uma pessoa e um negativo. É muito fácil você saber que o que você está espelhando de positivo tem dentro de você. Pode não parecer, mas eu também sempre fui muito tímida. Não introspectiva, mas eu era tímida e não gostava de falar em público. E eu tinha feito uma dinâmica antes, que era a questão de valores. E para escolher os valores, eu tinha colocado honestidade, determinação e coragem. E quando a gente foi fazer, eu acho que um mês depois, a gente foi fazer esse exercício, e eu coloquei justamente isso, determinação, coragem e falar em público. E então, quando ele falou que isso tinha dentro de mim, eu achei o máximo, né? Porque bateu com os valores que eu tinha escolhido lá atrás. E quando eu fui fazer a parte negativa, que era as sombras, eu tinha um relacionamento onde não existia a confiança da parte da pessoa para comigo, e nos meus valores tinha como prioridade a honestidade. Então aquilo ali foi palco de muita discussão, porque eu era uma pessoa honesta. Então aquela questão do outro estar desconfiando, aquilo ali para mim, era motivo de muito conflito. E aí quando ele falou que aquilo refletia em mim, eu disse, não, eu confio no outro. Eu gosto de dar oportunidades a outros. Isso não tem nada a ver, isso está errado. Então, assim, fiquei lutando contra o efeito sombra um tempo, mas depois eu percebi que o efeito sombra era em mim. Então, assim, eu não tinha autoconfiança, porque eu sempre quis falar em público, mas eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de achar que as pessoas estavam achando que eu ia falar besteira. Então, assim, eu fui trabalhar a autoconfiança em mim para dar passos para fazer aquilo que as sombras, a luz, de luz tinha em mim, né? Que eu tinha tudo aquilo que refletia nele, mas também tinha a falta de confiança, mas eu não tinha confiança em mim. E a questão também, eu detesto mentira. E eu estava lendo um livro de Paulo Vieira, um tempo desse, na época, né, do efeito sombra que eu li. Aí ele falava sobre as mentiras, as mentirinhas. O que são as historinhas que a gente conta para não dizer não para os outros e para a gente. Eu sempre, igual a Vânia, sempre tive dificuldade de dizer não. E rejeitava essa questão da mentira, mas eu estava mentindo para o outro e mentindo para mim, porque as desculpinhas, as historinhas, nada mais são do que mentiras. Às vezes você não quer dizer um não, feito o marido de Vânia fala, e eu acho isso, hoje eu digo não tranquilamente. Se eu não tô, agora só que eu explico, não, hoje eu não tô afim, não, eu não quero, não, eu não posso. Mas também se eu quiser dizer um não seco, eu sei dizer, hoje eu sei dizer. Mas essa questão do efeito sombra foi importante para mim, para eu trabalhar isso em mim. Porque eu não sabia dizer não.
né? E a gente veste, sim, essa máscara da boazinha, que quer ser aceita no grupo, que se você disser não, o outro não vai te aceitar. Então, isso foi muito... Não vou ser amada. Então, assim, foi muito importante para mim entender que o efeito sombra não é porque eu sou mentirosa, mas em algum momento eu estava mentindo para mim e estava, de certa forma, mentindo para o outro também. Entendeu? Então, assim, quando a gente traz o efeito sombra para a gente, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma coisa que você tem que aplicar em você, o outro vai só te mostrar aquilo que você precisa mudar em você. Então, para mim, não foi uma coisa que foi, a princípio foi legal de descobrir, mas foi muito positiva. O efeito posterior foi excelente. Hoje em dia eu estou aqui falando numa live para um monte de gente, e isso já não era possível lá atrás. E hoje eu sei dizer não, e outras coisas que o efeito sombra me possibilitou, né? Então, para mim, foi super positivo. É doído, né? É doído a gente reconhecer. Muito. E você pode começar a exercitar o efeito sombra com pessoas próximas. Começa. Como que o efeito sombra ele é importante em relacionamento? Em relacionamento, seja homem e mulher, seja pais e filhos. Quando você começa no seu mundo ali, próximo ali, com pessoas, com filhos, com pais, e depois vai expandindo isso, você começa a enxergar esse efeito sombra em tudo, em todos os lugares. E uma coisa que eu queria dizer também, como que o efeito sombra te leva à luz? Por exemplo, se você acha que você não é uma pessoa autoconfiante, mas você enxerga a autoconfiança no outro, quer dizer que você tem dentro de você. E muitas vezes você não percebe isso. É interessante que o Felipe falou aí. Ele falou uma coisa que Debbie Ford, né, que é uma das autoras, fala da cisão, né? O que é a cisão entre a luz e as trevas, né? A separação entre a luz e as trevas, né? Porque nós somos luz e nós somos trevas, né? E a partir do momento em que nós não somos aceitos, nós não nos sentimos aceitos, ou aquelas sombras nós reprimimos, então há uma cisão, uma separação, né, do nosso eu, o eu superior, que a gente chama, o eu que não tem nenhum preconceito, o eu puro, né? A gente pode encontrar o eu puro numa criança, por exemplo, até 5 anos de idade, né, por exemplo, em que o ego ainda não está desenvolvido, em que ela não há preconceito, não há pré-definições sobre nada, então ela está no eu puro, e a cisão, a separação entre esse eu puro e o ego acontece exatamente devido o efeito sombra, né? Quer dizer, a pessoa acontece a dissociar de si mesmo, começa a se afastar de si mesmo, do seu eu superior, do seu eu verdadeiro, e criar um falso eu. Esse falso eu que é criado a partir da construção do ego que a gente faz nas crianças, né? Por exemplo, quando a mãe diz para a filha, olha, tu não presta, tu mijou de novo na cama, né? Uma criança, né? Quantas crianças não ouvem isso, né? Essa pirralha mijou de novo, esse pirralho mijou de novo na cama. Outro exemplo aqui, ó. Meninas boas não falam desse jeito, né? Por exemplo, a menina quando fala um palavrão, ou com uma palavra... meninas boas não falam assim, meninos bons não mentem. Meninos bons não choram, homens não choram. Então, a construção do ego, né? A construção desse falso eu é que vai levando essa cisão aí, e a separação da luz com as trevas que o Felipe falou. Então, o efeito sombra dá a junção de novo disso daí. E o ego, ele te afasta da tua essência, né? Porque o ego, ele faz de você um personagem. Zona de conforto. Então, assim, quando você mergulha nessa jornada aí de autoconhecimento, você vai se distanciando do ego. E a morte do ego é sofrida, né? Porque você está muito identificado com aquele personagem que o ego criou para você. Com nível de pensamento, então, com ego. É muito complicado você entender certas coisas, mas é muito libertador também. Tem também a questão do efeito bola de praia, né? Então, a parte mais dolorida, né, que a Andrea falou aí, do efeito sombra, também é chamado de efeito bola de praia pela Debbie Ford, e é o que é mais fantástico aqui, que é providenciado pelo divino, né? Que é a questão do efeito bola de praia. O efeito bola de praia é quando você reprime demais aquilo que você não quer aceitar no outro e em si mesmo, e aquilo vai explodir lá na frente através de um comportamento, através de uma atitude, né?
Então, a gente vê pessoas a gente vê pessoas, por exemplo, que roubam, né? Roubam a empresa, pessoas que matam, que a gente percebe, Briga no trânsito. Briga no trânsito, padres que agem com pedofilia, pastores. Então, aquela repressão da sua sexualidade, no caso da religião, né? Repressão da sua sexualidade, aquela forma de reprimir, uma hora ou outra vai explodir. Você não consegue. Então, essa cisão que ele fala, essa gangorra, né? Que às vezes você é bom, às vezes você é ruim, é simplesmente a sua natureza humana. Então, a não aceitação da natureza humana, querer ser o perfeitinho, né? Da história, o filhinho de papai, filhinho de mãe. Olha, olha como que o ego tem total ligação com esse nosso assunto do efeito sombra, né? Eu, no caso, como o Caê falou aí de querer ser perfeito, eu tive muito isso, por querer a atenção da minha mãe, ter a aprovação da minha mãe sempre. Então eu descobri isso. E aí o ego falava sempre, você tem que ser perfeito. E aí você carrega isso para você, você aceita, eu tenho que ser perfeito. Nossa. E aí E aí vem o efeito sombra. Olha só, quando eu falo que eu fico imaginando o tamanho do peso nas costas da pessoa, tem que ser perfeito. Nossa. Aí eu tenho que ser perfeito. Quando você fala isso, eu não, tipo assim, eu tenho que ser perfeito, eu não admito imperfeição. Eu não aceito imperfeição em mim. E automaticamente eu não vou aceitar imperfeição no outro. E olha o efeito sombra como vem nessa hora. Nossa, então... Até porque ninguém é perfeito. Então você vai estar sempre... cobrança no relacionamento, querer que a pessoa seja perfeita. Sim. Então, a gente vê pessoas, assim, muito... A gente vê muita intolerância, né? Muita intolerância, apontar os outros. Na verdade, a pessoa está revelando sobre si. Quanto mais a pessoa é intolerante, aquilo tudo outro, na verdade ela revela a dor dela, está revelando a dor dela e querendo jogar para cima do outro, né? Querendo rebolar a dor dela em cima do outro. E até ela não entender isso, ela vai ter outros relacionamentos, até ela realmente curar essa demanda, né? Que a vida trouxe e que ela realmente está fechando os olhos, né? E na máscara aí do perfeito, né? Essa questão que o Caê falou aí, né, da bola de praia, né? Porque o que acontece? Quando a gente tenta reprimir as nossas sombras, tenta a gente reprimir aquilo, a gente gasta muita energia tentando reprimir essas nossas partes que a gente considera elas como más. Então, em algum momento, a vida aperta, você está mais vulnerável e aquilo vem à tona, que é justamente o que acontece. Quando às vezes acontece alguma coisa ali, que as pessoas boas, às vezes, fazem coisas más porque ela tem aquilo reprimido dentro dela e em algum momento aquilo vem à tona. Porque tudo que a gente sufoca, tudo que a gente tenta esconder, toma gente, toma impulso. Vai ganhando força. É como algo preso lá dentro do porão, querendo sair, querendo ser visto, querendo ser olhado. É uma parte nossa. É uma parte que faz é uma parte que nós temos que olhar para isso e para aceitar, né? Então, eu realmente acho isso bem fantástico. Vamos lá. Bom, aí vai ter outra questão também muito interessante, que é a questão da gangorra, né? Que a autora fala nessa questão da gangorra, que a gente que nem uma gangorra, a gente é bom, a gente é tudo. Na verdade, nós temos tudo dentro da gente, né? Nós somos bons, somos maus, somos humildes, somos arrogantes, somos... Quando você percebe que você é uma mista entre luz e trevas, então você deixa de julgar o outro, né? Cessa o julgamento, né? Quando você percebe, ele é assim, pois eu também tenho dentro de mim, eu reconheço, eu me perdoo, me aceito, então, a partir do momento que você se aceita, você vai aceitar o outro também. Então, essa é a questão da gangorra. A outra questão também, que a Vânia falou aí, é a questão da vergonha. Então, a pessoa guarda aquela vergonha, né? Seja do passado, de coisas que aconteceram no passado, e aquela vergonha de ter feito aquilo, ou alguma coisa que aconteceu, alguma atitude, ou é algo que ela quer esconder, aquilo vai criar um efeito de autossabotagem na pessoa. Porque o subconsciente está lá na sua memória subconsciente, né? Aquilo está lá esperando momentos de aparecer. O subconsciente vai dar um jeito de sabotar o seu comportamento, sua atitude, na tentativa de fazer com que você cure. Então,
é um mecanismo natural da nossa natureza, do nosso corpo. De autodefesa. Algumas pessoas, essa vergonha, a autora, tanto outro autor muito interessante também, do Poder do Agora, né, que eu não esqueci o nome dele aqui. Eckhart Tolle. Pronto, o Eckhart Tolle fala do corpo de vergonha, né? Assim como é interessante que a Deb Ford também fala, que é o corpo de vergonha, tudo aquilo que é inaceitável dentro de você, que você não se aceita, que você tem vergonha, o subconsciente vai esperando um momentozinho para jogar para fora, isso na tentativa de que você perceba e trate e cure aquela situação. A questão hoje em dia é a incapacidade da pessoa perceber isso, de olhar para si e perceber que é um sinal para que ela cure aquela questão que ela vem carregando há muitos anos. Esse é um problema. Então, existem duas vergonhas. Existe a vergonha saudável e a vergonha tóxica, né? A vergonha saudável é aquela vergonha que vem daquela culpa, que a gente errou, aquilo que vai contra os nossos valores, né? Então, aquela vergonha que faz a gente mudar de atitude, mas existe aquela vergonha tóxica, que é o corpo de vergonha, que os autores falam, que é aquela questão de guardado desde a infância, da não aceitação de si mesmo. Isso aí seria a vergonha tóxica, que acaba ocasionando o efeito sombra, né? Bem, aqui vamos dar continuidade aqui. Agora, a terceira pergunta, deixa eu ver que hora é aqui. Já são 8h36, ainda está cedo. O tempo está a nosso favor. Depois a gente vai abrir para perguntas aí. Isso, aí a gente vai abrir para perguntas. Tem uma coisa que a Anne falou aqui, muito interessante. Ali do lado do aviãozinho, eu tenho um balãozinho com pergunta, com a interrogaçãozinha. Se vocês já quiserem, já vão colocando aí, para depois a gente falar sobre isso. Certo, a Anne colocou uma coisa interessante aqui, deixa eu ver aqui. Ela colocou assim, ao descobrir uma sombra, você acende a luz correspondente e contrária, né? Perfeito. É interessante. Perfeito, é isso mesmo. A sombra está ligada à sua luz, então você só vai revelar a sua luz quando você acolhe sua sombra. Então, quando você acolhe, no meu caso, a questão da autoconfiança, eu só pude trabalhar a minha autoconfiança quando eu me enxerguei, né? Então, assim, em muitos momentos da minha vida, eu tinha autoconfiança. Então, o que é que eu tive que fazer? Entender isso, acolher e trabalhar isso em mim. Então, assim, eu fui tendo ações que me possibilitaram trabalhar essa minha autoconfiança, né? Em relação a tudo. Então, assim, é uma dualidade, como o Caetano falou, a gente tem polo positivo, polo negativo, a energia feminina, a energia masculina. O que a gente tem que fazer é equilibrar essas energias. Então, a gente tem a sombra, e também a gente tem a sombra, mas também a gente tem a luz. Então, o que a gente tem que fazer, né, é reconhecer e procurar um ponto de equilíbrio, né? Porque tudo na vida gira em torno dessa questão aí do equilíbrio. Então, quando você acende essa luz, você vai iluminar a sua sombra, né? Então, é muito importante você acolher a sua sombra. Agora, às vezes, é como o Felipe falou, às vezes a qualidade está ali, às vezes o defeito está ali e você não enxerga. Às vezes a pessoa te aponta, às vezes a pessoa te mostra, mas enquanto você realmente não fizer esse movimento, que é um movimento interno, é um movimento pessoal, realmente você não vai conseguir visualizar, né? É realmente uma ferramenta que você tem que querer. Às vezes a gente tem uma qualidade dentro da gente que a gente não consegue enxergar, mas se você consegue enxergar essa qualidade na outra pessoa, é porque você tem dentro de você, às vezes adormecido. Porque se você não tivesse uma determinada qualidade, por exemplo, uma autoconfiança, você não conseguiria enxergar no outro. Então, por exemplo, se eu falo para André, você é muito autoconfiante, admiro você. Então eu também sou. Talvez eu não saiba disso, mas eu também sou. Aqui dentro de mim eu tenho essa autoconfiança. Tudo que eu precisa ter essa consciência, né? Porque muita gente, Vânia sabe, né? Eu dentro da comunidade, eu gostava muito de falar, porque eu sempre fui curiosa, então assim, mas eu tinha uma trava em relação a me expor na rede social. E ela falou para mim, você tem potencial, porque você não expande isso. Eu disse, não, eu não estou preparada, só lá na frente. Ela falou, não, começa agora. Tá bombando. Por que é que eu não estou falando? Por que é que eu não estou mostrando? Então, assim, ela viu uma qualidade em mim que eu sabia que lá no finzinho tinha, mas eu não queria enxergar. Então, assim, a partir do momento que ela acendeu essa luz em mim,
eu parei, né? Porque tudo em mim é assim, eu não funciono na pressão, eu preciso de um tempo para ir maturando as coisas e internalizar aquilo e colocar para frente. Foi o que aconteceu, né? Aí eu tô já mais à vontade para fazer o que hoje eu tenho feito, mas precisou de um empurrãozinho, né? Mas eu precisei querer dar esse passo, né? Porque Vânia já tinha me falado sobre isso há muito tempo. E eu acho que depois de 2, 3 meses que eu amadureci para ir. Às vezes a qualidade está ali, o outro enxerga, mas você não enxerga. Então, assim, o movimento é interno, né? Tem que ser você a dar aquele passo. E uma coisa só que eu acho que é bacana, que no começo eu tive dificuldade nessa questão de efeito sombra, porque às vezes eu pensava assim, mas eu não gosto de ver um criminoso, então eu tenho isso dentro de mim, né? Eu não gosto de ver. Então, isso eu não conseguia entender. Então, só para ficar assim um pouco claro, a sombra é algo que te incomoda emocionalmente, que dá algum desconforto. Porque tem duas situações. Você pode ter lá, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando. Vamos imaginar. Pode ser que isso te incomoda porque é uma característica que você não quer. Você não quer aquele tipo de pessoa do teu lado. Então, geralmente, é um tipo... Quando afeta o efeito sombra, é quando você tem aquela sensação de um incômodo, é quando você julga, quando a pessoa faz alguma coisa de desconforto a nível emocional. Porque se a pessoa lá está fazendo, por exemplo, se tem uma pessoa que está reclamando muito, eu também já não gosto muito mais. Hoje é algo que eu não quero ter esse tipo de pessoa ali constantemente do meu lado. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade nesse aspecto. Quando que eu me incomodo e isso realmente eu estou projetando alguma coisa, está espelhando em mim. Porque pode ser realmente que você olhe para alguma pessoa e a pessoa tem algum traço, alguma característica que você não queira, e não necessariamente esteja refletindo algo em você. Talvez aquela característica seja algo que você realmente não quer conviver com aquilo. E tudo bem. Isso pode ser também a energia, né? E às vezes a tua energia apontar o dedo, é mais aquela coisa que quando você fecha o olho, você imagina uma pessoa e você vê um monte de defeito, de característica nela, geralmente alguém próximo. Ali é que vai estar toda a luz que você precisa. E às vezes, Vânia, é muita questão da energia. Às vezes, você não topa com aquela pessoa, mas não é por características ou não. É mesmo sintonia, energia, vibração. Se você não se identifica muito, também a gente não pode levar o efeito sombra a ferro e fogo. Exatamente, né? Então, e assim, o efeito sombra na sociedade, a gente vê que atinge muito de frente assim os religiosos, né? Porque a Bíblia, ela traz algumas palavras assim, eu vou falar um pouco sobre questão de religiosidade, né? Não estou falando aqui sobre espiritualidade, fé, mas só a questão da religião. Porque a Bíblia, ela fala assim, seis irrepreensíveis como eu sou irrepreensível. Então, traz um peso enorme para aquele seguidor quando há uma imposição de você ser irrepreensível. É muito forte isso entre os cristãos, né, e entre os religiosos em geral, esse negócio de ser irrepreensível. Há muito tempo isso ficou na minha cabeça. Eu ia muito à igreja, né, desde os meus 15 anos, e assim, ser irrepreensível, nossa, eu tenho que ser perfeito, como o Felipe falou, né? É um peso enorme nas costas da gente. E tem um psicólogo, um cientista muito famoso chamado Carl Jung, eu não sei se é assim que Carl Jung, Carl Jung, né? Uhum. Ele diz assim, eu prefiro ser inteiro do que ser bom, né? E quando ele diz assim, eu prefiro ser inteiro, significa que eu prefiro aceitar toda a minha dualidade, as minhas dificuldades, a minha sombra, a minha luz, do que querer ser bom, né? Querer ser bom, porque ninguém é bom. Ninguém é bom. Então, quando Jesus... Quando a Bíblia fala, isso, ninguém é perfeito, quando a Bíblia fala, seja irrepreensível como eu sou irrepreensível, ele está querendo falar da aceitação completa de si e dos outros. Aceitação completa, tanto das minhas sombras como a sombra dos outros, que realmente dói muito quando você reconhece algo de ruim no outro e você percebe que você tem que trabalhar isso em você. Isso aí realmente é bem poderoso. Né? Olha só, pegando um pouco o gancho da Vânia e da Andréa que elas falaram, eu queria dizer uma coisa. Como que o efeito sombra também aprende o não julgamento, né? Porque
como a Vânia falou, muitas vezes a gente não pode levar a ferro e fogo o efeito sombra. Muitas vezes alguma pessoa tem uma característica que não está de acordo com a tua essência, não está de acordo com os teus valores e está tudo bem. Só que a partir do momento que a gente leva o efeito sombra para a nossa vida, a gente para de julgar a pessoa da forma como ela é, como ela deixou de ser. A gente sabe, a gente começa a selecionar, olha, esse tipo de pessoa é legal para mim de conviver. Esse outro, não é que aquela pessoa é ruim, mas as características dela não estão favoráveis às minhas. E tá tudo bem. É verdade. Então, já são 8h40, né? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Já são tem umas perguntas aqui, ó. Tenho vergonha de me expor, mas admiro pessoas que... É que aqui não tá aparecendo. Admiro pessoas que se expõem, né? E falam em público. Não aparece mas eu tenho coragem dentro de mim. Dá pra ver. Você tem isso dentro de você. Se você admira pessoas que se expõem, você já tem isso. Talvez não se sinta merecedor, talvez não reconheça, mas isso está apagadinho dentro de você. Então Gente, é o Will que tá fazendo essa pergunta. Justamente aquilo que a gente conversou, o exemplo que eu dei. Nossa, eu admiro o Will é lá do Will. Do Acre. Mas então tá em mim. Do Acre, né? O Will é do Acre. Tá em mim. Responde. Eu posso falar por mim, né? Eu posso falar por mim, porque eu quando fiz a técnica lá com o Cleiton, eu admirei a autoconfiança dele. Então, o que eu fui fazer, William? Eu já conversei com você. Fui trabalhar a minha autoconfiança. Lá no setor tinha uma oração que todo mundo faz, e eu tinha vergonha. Eu estava entre amigos, que eu trabalho há 10 anos, mas eu não me sentia à vontade para falar em público, para fazer uma oração. E eu disse, se eu quero trabalhar minha autoconfiança, vai ser hoje. Eu sou assim também. Hoje, é hoje. É papum. Quando eu decido, é papum, não é hoje nem amanhã, é hoje. Então eu disse, aí a minha chefe disse, aí, vai fazer a oração hoje? Eu disse, eu vou. E fiz, e até hoje eu faço. Então assim, eu fui traçando ações para fazer. Hoje eu vou falar com uma pessoa desconhecida, hoje eu vou elogiar, então assim, eu fui fazendo um monte de coisas que eu não fazia, porque eu sabia que dentro de mim tinha aquilo. Então se dentro de mim tinha aquilo, eu tinha que me movimentar nesse sentido para colocar. E outra coisa, tinha uma integração lá, que eu detestava aquela integração, eu tinha a maior raiva, porque eu tinha que trazer os novatos, explicar tudo, e eu morria de vergonha. E eu disse, não, eu vou fazer a integração, porque eu sou uma pessoa autoconfiante. Então, assim, e também fazia muita técnica do espelho, olhava para o espelho e dizia, você é autoconfiante, você é isso. Então, assim, a partir do momento que você, William, espelha uma característica em alguém, vai trabalhar isso em você, que dentro de você tem isso 100 vezes mais. Basta você botar para fora. E deixa eu dar só um exemplo, nossa, isso foi muito importante, principalmente para eu entender nessa questão da ansiedade, que era porque eu tinha muitos medos. Eu tinha medo, sobretudo do futuro. E eu admirava muito uma amiga, que ela, até falei, é aniversário dela hoje, que ela tinha muita fé. E ela passou por uma tragédia na família, tudo. E ela mantinha essa força e essa fé. E eu admirava do fundo do coração aquela fé dela, porque eu falava, gente, eu achava tão lindo. E quando eu consegui perceber que, na verdade, o medo que eu sentia era porque eu não tinha fé. E, ao mesmo tempo, quando eu admirava ela, aquilo existia dentro de mim. Então, eu precisava fortalecer. Então, isso realmente foi incrível para mim, porque eu comecei a fortalecer a fé e, com isso, a maioria dos meus medos foram embora. Então, olha como é incrível, como a gente pode usar justamente naquele momento quando eu achei que era o que faltava em mim, quando eu falei, nossa, quando eu percebi, é como se a minha fé fosse fraca. E eu percebi que eu admirava ela, eu tinha aquilo em mim. Então, isso me ajudou bastante, fortalecer a fé e eliminar os medos que eu tinha do futuro. E reduzir as perguntas aí, gente. Gente, tem mais alguma pergunta? Tem aqui, ó. Faço exercício do espelho. Ai, deixa eu ver se aparece de novo aqui. Dá pra gente ver. Do espelho. Tem pessoas que olham e vejam como se fosse olhando a um espelho. Herbert MS 97. Eu não entendi. Só que tem pessoas que olham e vejam como se olhando a um espelho. Aí ele falou, pela metade. Como eu interpreto isso? Olha, eu não entendi muito bem. Eu também não entendi o que é a tua pergunta aqui, tá, Herbert? Se você quiser colocar aqui, explicar melhor.
Tem que Eu explicar também melhor. entendi. Geralmente você vai Refaz sua pergunta. refaz a pergunta ali, porque geralmente você vai identificar alguma característica. Quando você faz essa questão do espelho, você vai identificar alguma característica. Mas, ó, na outra pessoa que te incomoda. enquanto isso, já aproveitando que a André tinha falado, a questão minha também, particular, é a exposição, né? Todo mundo sabe aqui, principalmente a André, que eu já comentei várias vezes, como é difícil para mim fazer uma live. Em compensação, fazer vídeos para mim é muito simples, muito normal. Então, tá aqui também é totalmente desconfortável, mas quando a gente coloca, né, Para mim também. em prática tudo que a gente aprende, que a gente não é os nossos pensamentos e tudo mais, a gente vai, né? Mas no nosso tempo, no nosso tempo. E outra coisa, aí eu estava conversando com o Felipe também. Para mim já é o contrário. Tá aí. Para mim fazer live é tranquilo. Agora, já fazer o que vocês fazem, o que Vânia e o Felipe faz, para mim é totalmente desconfortável. Gravar um vídeo e jogar lá. Meu, isso é muito interessante, cara. É muito interessante como a gente é diferente, assim, né? Não, mas tudo bem. É muito desconfortável para mim. Mas é algo que eu quero trabalhar. Eu quero desenvolver nesse aspecto. Então a gente vai com medo mesmo, né? Vai Gente, de qualquer jeito. Eu tinha esquecido de falar, falta um tempinho ainda, em relação à ansiedade, né? Como é que o efeito sombra acontece? Qual é a relação do efeito sombra com a ansiedade? Eu já vou começar a falar um pouquinho também, porque assim, a ansiedade, o que seria alguns aspectos da ansiedade? Primeiro, a ansiedade, ela aumenta os aspectos, né? A ansiedade é uma característica, assim, uma das características da ansiedade, a identificação total com a mente e o medo, principalmente. Então, na ansiedade, você tem projeção do futuro, projeção de medo, então você pega aquela vergonha, aquela situação e você antecipa. Então, uma live dessa daqui, antes de uma live dessa, de uma apresentação em público, a pessoa fica assim, já projetando aquela situação baseado naquela sombra que ela tem. Então, a ansiedade, realmente, ela multiplica essa questão, porque outras questões da ansiedade, por exemplo, pensamentos acelerados, projeção de imagens, insônia, as coisas assim. Então você vê que a mente, ela fica mais viciada em projetar, em fazer as projeções de medo. Então, a relação que eu vejo com a ansiedade é isso, né? Ela multiplica as forças da questão da sombra e a pessoa sente com mais dificuldade ainda de lidar com as questões da sombra devido ao estado de ansiedade. Muito então, bom, cara, é isso mesmo. A minha relação. Muito bom. É porque a ansiedade, a mente da gente fica presa ou no passado ou com pensamentos futuristas, né? E às vezes a gente sente coisas que imagina que vai acontecer. Então, se você está focando naquilo ali, realmente teu corpo vai dar sinal, né? Então, a mente da ansiedade, ela realmente é muito, muito futurista. Né? Então, até mesmo porque, para nossa agora Pode concluir, Andréia. É por isso que se manter no agora realmente é o que a gente deve fazer, né? É desafio, né? O futuro está por vir, pode ser que nem aconteça, né? Então a gente fica projetando, como o Caetano falou, coisas que talvez nem aconteçam. Sim. Então, a maioria das vezes não acontece, né? A maioria das vezes acontece. Só para falar um negócio, Ale, sou eu, viu? Esse segredo de família sou eu, que eu tô no celular da minha mulher que o meu não tá funcionando, não tá pegando. É essa questão do passado ou do futuro, porque para nossa mente, tudo que a gente pensa e imagina, ela interpreta como se estivesse acontecendo aquilo naquele momento. Então, se você tem pensamentos de medo, pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, você vai ter todas essas sensações no seu corpo. E um exemplo disso é que agora, se você fechar os olhos e imaginar um acidente, alguma coisa, uma traição, seu marido, sua mulher traindo, algum acidente, alguma coisa triste, se você fechar os olhos e imaginar isso, imediatamente você vai sentir todo aquele desconforto. Porque a nossa mente, ela não entende, quando a gente imagina algo, ela não entende que aquilo é futuro ou passado para ela, tudo acontecendo agora. Da mesma forma, quando a gente fica remoendo situações que aconteceram lá no passado, às vezes o relacionamento acabou, faz 5 anos, faz 10 anos, a pessoa não consegue seguir em frente, porque está ali amarrada aquele relacionamento, não abre espaço para o novo. Enquanto ela estiver ali naquele relacionamento, com aquele pensamento amarrado, às vezes a culpa, a raiva, a rancor,
ela tá trazendo para o corpo todas aquelas sensações, ela tá remoendo, tá revivendo aquilo. É totalmente prejudicial isso para o corpo. E a ansiedade, ela faz isso. Ela faz que a mente fica ali no padrão futuro, passado, e a gente não vive no presente. E a vida acontece no presente. No presente. É onde as No coisas presente. acontecem, é onde a gente tem condições de tanto perdoar o que aconteceu no passado, quanto planejar o futuro, não se preocupar com ele, né? E deixar aí o que não precisa mais, né? Deixar aí o que Se não apegar. precisa, se libertar, deixar de carregar a corrente, porque a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue expandir para o futuro amarrado com presos do passado. Ah, beleza. Matheus está dizendo, vocês são top. Obrigada, Matheus. Você também é. Gente, a Sângela está aqui presente. A Sângela é minha colega lá da escola. Valeu, Sângela, um abraço. Ela diz assim, Ó, tem mais metade dos pensamentos nem acontece. É verdade. Para falar a verdade, talvez 90% dos Sim. pensamentos não se concretizam, né? São só pensamentos, né? São só pensamentos. Mas eles causam efeitos, assim, catastróficos, né? Porque eu sempre tive pensamentos muito acelerados. E eu tinha muita tontura. Era impressionante. Quando eu começava a pensar coisas que nunca aconteceram, eu tinha crises assim, que eu achava que era labirintite. Depois eu descobri que era da ansiedade, que realmente que cada vez que eu tinha uma determinada situação que era recorrente, eu tinha, assim, crises de labirintite. E a labirintite é muito isso, é a questão do equilíbrio, né? Você está pensando o tempo inteiro no futuro, o tempo inteiro se preocupando, e situações que nenhuma se materializou. E meu corpo deu sinal, né? Porque eu estava tendo crise de labirintite com muita frequência. E isso é muito importante, você realmente se fixar, né? E às vezes aí eu pensava, quando eu entrei na jornada de autoconhecimento, tá acontecendo isso? Não. Então, eu não vou me preocupar. Ficava o tempo inteiro repetindo isso para mim. Tá acontecendo isso? É uma batalha mental, né, Andréia? É você uma batalha mental. né? Vânia, A sua mente perguntas? quer se sabotar o tempo inteiro. Vânia, tem perguntas? Tem. Olha só. A rejeição que você acredita ter sofrido pode refletir no medo da exposição, crítica ou julgamento? Alguém quer responder? Demais. Totalmente. A minha raiz mais predominante foi a rejeição. E isso refletiu medo de crítica, medo da exposição, medo de julgamento, tudo isso. Total. E assim, a origem está lá na infância, né? A origem... Deixa eu só falar uma coisa. Uma coisa que a ansiedade tem em relação ao efeito sombra, né? Que é a última pergunta nossa. Comigo foi muito a questão de uma emoção que predominou muito em mim, que foi a inferioridade. Eu tinha meio que uma coisa de inferioridade com pessoas com cargos superiores. Eu achava que pessoas com cargos superiores eram superiores a mim. E isso me trouxe muita ansiedade, muitos sintomas físicos, principalmente medo e falta de ar, assim, que parecia que eu ia morrer. Então, tem a ver com o efeito sombra também, que eu tive que trabalhar muito isso também. E a questão da exposição, né? Quando você tem medo de se expor, você vai sentindo um monte de sintomas físicos, né? E quando você se coloca numa posição que você precisa se expor, aí aquilo ali realmente é mesmo que você morrer, né? É aquela questão quando eu precisava dar a integração, eu ficava extremamente nervosa, eu ia sentindo um monte de coisa, porque eu não queria estar naquela situação. Então, realmente, é complicado. Olha só, agora, às 8h59, eu não sei se o Instagram vai derrubar, porque geralmente o tempo da live é 1 hora. Então, a gente já vai se despedir aqui, mas a gente vai continuar mais um pouquinho, se ele não nos derrubar, né? Mas, se por acaso foi um prazer a gente poder falar sobre isso. Mas eu acho que deixa eu ver. Rabisco de um sonhador. É meu amigo William. Meu amigo também. Gente boníssima. Muito gente boa. Tomador de tererê. Inclusive, ele tá no AQL. Aqui é Josi, vocês se curaram do pânico? Eu tinha pânico, crise de ansiedade, ainda tenho medo, vergonha de me expor, tudo, mas isso é algo que eu tô lidando. Isso é um processo.
Eu também tive crise de pânico e eu posso dizer a você, Josi, eu estou 100% curada. Ansiedade também, é lógico que em alguns momentos você sente desconforto, mas quando esses desconfortos vêm, a gente já consegue identificar. Eu quando tenho, porque o meu negócio é tontura, porque realmente a minha mente ela é muito futurista. Então, assim, eu vivo me trazendo o tempo inteiro para o presente, o tempo inteiro para o presente. Não é porque eu estou no nível de jornada que eu não sinto ainda os desconfortos. A gente sempre vai sentir. O medo, ele vai existir sempre. Os desconfortos também vai. Mas só que você vai treinar sua mente para lidar com isso. Entendeu? Então, assim, hoje eu posso te dizer que eu não sinto mais os sintomas que eu sentia antes. E hoje, realmente, eu estou livre do pânico. Livre também da ansiedade. Agora, lógico que em alguns momentos ela vai se manifestar, Sim. mas hoje eu sei como agir. Eu não deixo que ela me domine. Então, antes dela chegar junto, eu já empurro, né? Vai para longe. Rose, comece a se perceber quando você vem a crise, sente a crise, começa a perceber qual é o teu gatilho, como o teu corpo reage, coração acelerado, a falta de ar, é o medo. Geralmente é o medo presente ali. Tem mais algum? Dá uma olhada logo aí, mãe. Consegue, às vezes, digerir, dor de estômago. O que você não consegue digerir? O que você não aceita na sua vida? Então, você começa a entender o que o teu corpo está querendo te dizer. Começa a perceber o que você está pensando quando vem a crise. E aí, você vai começar a mapear realmente o que pode estar por trás disso. Você não vai ficar o efeito sombra, você vai como se fosse quebra-cabeça. Josi, você tá no QL? Para entender. Você tá no QL? Será? A Josi tá no QL? Eu acho que Josi é. Eu acho que Josi Se ela do tá, AQL. ela vai aprender. Tem mais alguma pergunta, Vânia? Ela falou aqui, graças a Deus, vocês me inspiram. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tem mais aqui. Toda pessoa que incomoda com o outro é o efeito sombra? Isso eu respondi ali, mas mais ou menos assim, nem sempre. Porque pode ser que você tá só se incomodando com uma característica da outra pessoa. Quando é o efeito sombra, você se incomoda no nível emocional. Às vezes a pessoa está só sendo inconveniente, né? Realmente aí é só... Mas quando aquilo... por exemplo, uma pessoa te incomodou, aí você, tudo bem, foi ali no momento. Aí quando é lá na frente, você relembra aquilo e te faz sentir alguma coisa, então é efeito sombra. Olha, tem uma forma bem... incomoda ali naquele momento. Só terminar. Incomoda ali naquele momento. Aí você esquece, tal, passou. Mas se isso continua te trazendo desconforto, então com certeza é efeito sombra. Tem uma forma bem simples assim de identificar se é o efeito sombra ou qualquer outra coisa. Quando você se incomodar com alguém, com alguma situação, pergunta o que te incomoda. Se pergunta o que está te incomodando e por que aquilo está te incomodando. Se você encontrar a resposta, tem a ver com o efeito sombra. Se você não encontrar, é porque simplesmente te incomoda. Beleza, já está respondendo a pergunta do Gui aí. Um pouquinho para perceber também, porque a ideia é bem isso como o Felipe falou, quando uma pessoa te incomodou, tem algum comportamento ali no outro que te incomodou. Então você vai ver em que nível isso me incomoda, como essa pessoa como ela faz eu me sentir. Quando ela tem essa atitude, por exemplo, quando ela é grosseira, o que eu acho que é uma pessoa grosseira? E quando ela é grosseira, ela está sendo como que isso reflete em mim. Então você vai tentando descobrir isso. Entendendo o jogo. Não é algo tão simples, mas é possível. E quanto mais você faz, mais você consegue perceber o que os outros estão refletindo em você. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Quando não sabemos lidar ou aceitar a sombra, o que fazemos? Olha, a questão de lidar com a sombra é uma questão do auto-perdão, entendeu? Você se aceitar. Primeiro trabalhar a aceitação, né? Trabalhar que aquilo é uma realidade e isso acontece. E segundo, se perdoar, entendeu? E aí, esse auto-perdão é um exercício mesmo. Vá treinando, vá falando por si, faça o treino no espelho, vá se perdoando, vá evite palavras tipo insuportável, tente ver que aquela sua característica que você não gosta, tente perceber que se você acha aquilo que é insuportável, se você achar que é insuportável, troque a frase mental. Isso não é insuportável, entendeu? Isso é você e que você pode mudar, e que você primeiro aceita e vai vendo os pensamentos ao redor daquilo.
Então, por exemplo, tem muitas situações, né? Por exemplo, irritação, né? Eu odeio porque eu sou irritado, sei o quê, né? Aí você vai estudar um pouquinho o que é irritação, de onde é que vem essa irritação, né? Aquilo que você... A irritação, geralmente, ela acontece de uma sensação de vitimismo. A pessoa é vítima, se sente vítima, e ela, para resolver o problema da vítima, ela se transforma em algoz. O que é isso? Por exemplo, se você está se relacionando com uma pessoa e a pessoa te irrita, primeiro você se sente vítima daquela situação, e em questões de segundos você se torna o algoz e quer revidar. Então aquilo é uma raiva, uma irritação. Então você tem que perceber isso. Por que essa regra não pode ser quebrada? Então, depende muito do que é o efeito sombra, de que é a emoção que ela traz e como é que você vai trabalhar ela. Foi o Will no que meu caso, mandou? a raiva... Foi o Will que mandou? Não sei se foi o Will. Não. Tem mais um aí, ó. Alguma dica pra gente se manter no presente? Meditação. É, a meditação. É a melhor... O silêncio, né? E... eu acho, assim, algo que eu tenho praticado, assim, porque às vezes a gente hoje, nesse mundo tão agitado que a gente está, às vezes a gente tem um momento lá que você vai fazer alguma coisa e tem que estar com a TV ligada, tem que estar com som, parece que tem que estar sempre aquela agitação. Então, é algo realmente procurar o silêncio, né? Então, às vezes, antes eu ia fazer a comida, tinha que estar a TV ligada, uma música, então agora eu vou fazer uma comida. Então... E também a autopercepção mesmo, ficar observando os próprios pensamentos. Por que eu estou pensando nisso, que vai acontecer? E também você eu gosto das perguntas. Eu também, quando eu fico com esses pensamentos futuristas, eu pergunto, isso está acontecendo? Isso vai acontecer? Então, assim, eu me trago para o presente e me trazendo para a realidade que eu estou vivenciando, né? Agora eu estou aqui na minha casa, agora isso não está acontecendo. Então, assim, eu vou me trazendo, me mostrando o que está acontecendo, porque você vai mentalizando aquilo ali e parece que teu corpo vai junto. Então, quando você se traz para o momento presente, eu, pelo menos comigo, funciona dessa forma. Também se concentrar na tarefa que você está fazendo, né? Você colocar a sua mente na tarefa. Atenção plena. Atenção plena, exatamente. Deixa eu só falar uma coisa. A meditação é muito complexa. A questão da outra pergunta do Will, só complementar uma coisa. Will, isso aí de você não conseguir ainda se sentir incomodado com certos comportamentos das pessoas, seja leve quanto a isso. É um processo que você tem que ser meio leve, porque muitas vezes você está incomodado com uma pessoa, com uma situação, e você não está pronto ainda para perdoar, por exemplo. Você simplesmente não está pronto. Não é o momento ainda. Então seja leve com isso. Tá? Muito boa essa. Isso é muito importante, né, Felipe? Porque às vezes a gente quer ter as respostas, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Eu mesmo levei muito tempo. Realmente não está pronto. Sim, exatamente. Eu mesmo levei muito tempo para perdoar o meu pai. Eu não estava pronto. Chegou um momento que eu queria perdoar, mas... Nossa, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Então, peraí, não tá na hora ainda. E depois eu consegui. E aí, libertou. Eu tive a gente tem que aceitar. E a gente tem que aceitar os processos que ainda não estão terminados. Né? Os ciclos estão fechados. Que jornada. E os ciclos são fechados quando eles têm que ser fechados. Então, assim, não adianta a gente querer subir para o segundo degrau, exatamente. Tem que subir o primeiro. Então, assim, respeita os processos que ainda não estão acabados. Respeita a jornada. Não adianta você querer correr. Às vezes, quem está lá na frente não tem a percepção de quem está lá atrás, de quem está caminhando, olhando o que está acontecendo, a transformação, né? Não é chegar, é o que acontece em você sair daqui e ir para ali. Perfeito, então, isso. Você só pode abrir um ciclo se você fechar outro. Você só pode abrir um ciclo se você fechar outro. E a jornada, tudo se trata da gente curtir o processo. Da gente curtir as descobertas, né? Por mais difícil que é como se fosse uma joia que está sendo lapidada ali. Você faz parte, é você se tornar cada dia 1% melhor do que no dia anterior. E quantos anos você vivenciou daquela forma? Então não adianta você querer correr. Eu fui assim durante tantos anos. O que a Vânia falou aí é muito importante, que a gente chama de escrita terapêutica, né? Quando você anota ali aqueles progressos que você está tendo, né? E que você foca aqui na sua jornada,
E aí quando você percebe, puxa, eu fazia assim, já não faço mais. Então quando você registra e você percebe que você está avançando, isso vai ajudar muito a não ficar se culpando, se cobrando muito por isso, né? Ó, Gente, já são 8 e o Vamos Instagram está encerrar. sendo bondoso com a gente. tem aqui outra pergunta: como saber se a gente sabe se está pronto para perdoar? Testando, Geralmente, né? quando Testando. você estiver pronto, o perdão Olha, vai vir. Você vai Quando saber. você estiver pronto, olha, eu digo por mim, eu tive que passar por muitos processos para alcançar o perdão. Passei por vários psicólogos, fiz catarrina, fiz constelação, fiz uma jornada e foi realmente difícil. E cada vez eu pensava, não, agora eu perdoei. E depois eu ia ver que tinha mais um restinho. Depois eu falava, não, agora eu perdoei. E eu vi que tinha mais um restinho. Então, você vai persistindo ali. Persiste no perdão. na verdade, O perdão, a gente, ele exige uma compreensão do que é o perdão. Porque o perdão, às vezes, a pessoa acha que é uma palavra. O perdão, ela é emoção. O perdão, ele tem que vir do coração. E o perdão não é você negar o sofrimento que você teve, não é você fingir que aquela pessoa não te feriu. O perdão é você escolher realmente se libertar daquela dor e seguir, ter uma opa, congelou. do que o outro fez. Então, realmente, o perdão, ele exige, é uma jornada de você ter essa compreensão. E, às vezes, realmente, você não está pronto ainda, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E às vezes você perdoa, mas não significa que você esqueceu ou que você precisa manter uma relação de amor. Não, é só você vai perceber aquela situação de uma forma diferente. E essa percepção não vai gerar mais dor em você. Então, assim, aí é que você vai saber quando você perdoou. Você vai olhar para aquela situação e você não vai mais ter rancor, você não vai ter sentimentos negativos em relação àquilo. Não é Às só vezes Vai estar compreensão. resolvido, né, André? Internamente vai estar resolvido, né? você o- ressignificou aquilo e aquilo não vai mais te trazer a dor que ela trazia antigamente. Na Então, verdade, aí você vai saber que realmente na verdade, perdoou. assim, por exemplo, você diz assim, o que é que você acha que uma pessoa ruim merece, né? Aí, nossa, para mim uma pessoa ruim merece a cadeia, uma pessoa ruim merece ser crucificada, uma pessoa ruim merece... Então, e aí, se você em algum nível se percebe como pessoa ruim, então você se maltrata em algum nível, você se maltrata, você acha que não é merecedor, tá? Então o perdão, ele primeiro começa com a gente, né? Se você não perdoa, é porque você não tem perdão dentro de você com você mesmo. Então você tem que observar como você se trata no campo dos pensamentos, a sua mente, como é que ela limita todas essas questões que a gente falou agora. E aí quando você compreender por que é que a pessoa agiu daquela forma, quando você lançar a compreensão sobre a situação, aí acontece o que a Andrea falou. Você só vai conseguir ressignificar se você conseguir lançar a compreensão do porquê que o outro agiu daquela forma, entendeu? Então, isso acontece principalmente em relação aos pais, né? Por que meu pai não me amou da maneira como eu queria? Coisas desse tipo. Então, quando você percebe que ele agiu daquela forma, porque ele foi condicionado a agir daquela forma, quando você consegue perceber, não, ele fez aquilo, mas ele me ama a si mesmo. Ele me ama do jeito dele. É o jeito dele me amar. Né? Exatamente. Também a questão da expectativa, né? A gente cria uma expectativa em relação a determinados relacionamentos e às vezes a gente se frustra e acha que o outro não entregou tudo que ele poderia. Às vezes ele até entregou, mas não entregou de acordo com a altura do que você estava esperando, né? Então, e essa expectativa... essa expectativa já é uma carência, né? Por que você está tendo, então... Por que você está jogando expectativa sobre o outro? Por quê? Tá faltando o que em você, né? Aí já é uma carência. Gente, acho que vamos caminhar para finalizar, né? Mais uma pergunta aqui, ó. Perdoar uma pessoa que você sente mágoa e queria estar perto ao mesmo tempo. Como funciona isso? Como é? Ó, perdoar uma pessoa que você sente mágoa e você gostaria de estar perto. Como funciona isso? Assim, ó. Mas assim, a pessoa não quer estar perto? Williane, se você tem mágoa, se você tem mágoa, seria bom você resolver isso internamente. Ver o que aconteceu, né? Se ela, aí tem que ver ali se ela quer estar contigo ou não quer. Eu acho que eu vejo aí carência, viu? Carência, demanda de carência emocional mesmo.
né? Ela é dependência emocional. Quando você não gosta do outro, mas não consegue sair de perto do outro, é uma dependência emocional. Então, você tem que trabalhar a cura da criança interior, você tem que tentar Olhar para preencher, dentro, olhar para as raízes, para as feridas, né? Praticar o desapego. Fazer que nem o gato, você tem que se lamber suas feridas, né? Gostei dessa. Falando nisso, essa questão do... Por exemplo, quando você perdoa, você se cura, né? Como se fosse uma cura. Só que essa cura, a gente tem que entender que não significa que a ferida não existe, ela deixou de existir. A cura significa que ela já não te controla mais. Não dói como doía não antes. Não dói mais, né? Não dói mais. Ela não deixou de existir, só que ela não dói mais. Então... cicatrizou, mais ou menos, né? Exatamente. Ela existe lá, né? A gente não apaga aquilo. Não apaga o que aconteceu. A gente só dá outro significado. A gente dá uma percepção diferente para aquilo, para o fato. E assim, ó, e o perdão, essa questão da raiva, da culpa, isso realmente adoece as pessoas. O perdão, ele realmente vai adoecer as pessoas. E às vezes a gente não tem essa percepção, né, do quanto nos faz mal, porque o perdão, ele é o veneno que a gente toma querendo matar o outro, né? Então, o perdão é o que vai tirar esse veneno de nós, né? Que vai fazer com que a gente se livre realmente desse veneno. Caê, quer dar os encerramentos aí? Vamos já, né, primeiro, agradecer o Instagram, né, que e agradecer nossos amigos aqui. O Instagram tá curtindo. Gente, muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar gravado, e eu queria assim, mandar um abraço para a Sandra. Eu e a Sandra, nós estamos planejando uma live, ainda não tem a temática, mas é voltada para os nossos alunos, né? E assim, o campo da escola, da adolescente, é um campo fértil e tem muita coisa para se trabalhar com os adolescentes. Então, Sandra, vamos aguardar e vamos planejar para a gente fazer a nossa live. E também nós estamos nos planejando para fazer uma live onde a temática é medo. Vamos trabalhar a questão do medo. Vai ser top, o medo é uma emoção primitiva, né? Que está antes de todas as outras, né? Todas as outras questões, tem lá o medo. Então é muito importante essa live também. Quero já convidar todos vocês aí para participar da nossa próxima live. Vânia, se quiser dar uma palavra. Pessoal, um abraço pro Davi aí. Tô vendo o pessoal aqui, o Pedro, Davi, Anne. É muito legal realmente a gente estar aqui. A gente vamos voltar ali com a bateria de lives ali, trazendo sempre temas aí produtivos, assim, né? Que a gente consiga trazer algum conteúdo que cada pessoa consiga realmente tirar proveito na sua vida. E é isso aí. Agora caiu. Tinha congelado. Gente, vamos logo, rapidinho. Andréia. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem ficado. Beijo. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado. Eu só tenho que agradecer aos meus amigos, Vânia, Caetano. Obrigado, pessoal. Felipe. Tirar uma foto assim, ó. Vamos tirar uma foto assim. Aí, Quem que tira? A Anne, por favor. Anne, tira uma foto aí. Ô, Ale, tira uma foto aí, ó. Vral. Não tá aparecendo, Felipe. Eu sempre que tirar uma... Tirou, Ale? Tirou, deve ter tirado, né? Tirou na gravação daí. Pois não, valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, uma ótima sexta-feira amanhã e fiquem bem todos. Amém. Vamos tratar as sombras. Amém. Tchau. 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 Tchau.